Pois bem, hoje vamos falar de mutações gênicas. Aqui é o código da sala que criamos para a disciplina Biologia Molecular no Google Classroom. E aqui são os e-mails da professora Débora e o meu. Pois bem, então vamos começar fazendo uma discussão mais geral sobre mutações, né? E depois nós vamos discutir os principais tipos de mutações e a parte final vamos gravar uma segunda videoaula. A gente vai falar dos agentes mutagênicos. Então, o que são mutações? São alterações súbitas e aleatórias em genes ou cromossômicos. Em genes, a gente chama de mutações gênicas quando envolve cromossomos inteiros ou partes grandes do cromossomo, a gente chama de mutações cromossômicas. E isso pode acarretar variação hereditária ou não. E pode acarretar variações nos produtos da expressão gênica, nas cadeias polipeptídicas e, consequentemente, alterações nos fenótipos. Então, como eu falei, elas podem envolver mutações gênicas quando alteram a estrutura do DNA em um determinado gene, ou podem ser chamadas de cromossômicas quando alteram a estrutura ou o número dos cromossômicos. Nessa aula específica, a gente vai abordar só as mutações gênicas. As mutações cromossômicas serão abordadas em outra videoaula. Então, tem um questionamento aqui para a gente pensar um pouco sobre mutações, né? Então, uma mudança súbita pode produzir um alelo, né? O produto da mutação é um alelo diferente, né? Cujo produto seja mais eficiente do que aquele que está sob seleção, sob a ação da seleção, por incontáveis anos, né? Então, a gente sabe que um segmentozinho aqui de DNA, né, esse segmentozinho que produz um transcrito funcional, nós podemos chamá-lo de gene, né? E uma alteração, né, que pode ser uma substituição de base, uma inserção, uma deleção de um segmentozinho desse gene, a gente pode chamar de uma nova forma alélica, ou seja, de um alelo, tá? E isso ocorre de forma aleatória, essas alterações ocorrem de forma aleatória no DNA. A pergunta aqui então é o seguinte: será que uma mudança aleatória e súbita, né, em um gene que está sob seleção por milhões de anos pode levar a um indivíduo mais adaptado, se a gente pensar em animais, plantas silvestres, ou levar a um indivíduo mais produtivo, se a gente pensar em plantas e animais que estão sob seleção artificial, né? O que a gente espera é que não, né? Se a gente tem plantas e animais que estão sob seleção natural por milhões e milhões de anos, né? E mais recentemente, essas plantas e animais sob seleção artificial para produzir produtos que atendam a população humana, espera-se que uma mutação, uma alteração, uma mudança súbita e aleatória não vai produzir um indivíduo que tenha um maior valor adaptativo do que os indivíduos que já existem, nem que vá produzir indivíduos que tenham maior importância econômica do ponto de vista da seleção artificial. Tá? Essas mutações, obviamente, elas ocorrem em taxas muito baixas, né? 1 sobre 10 elevado à quinta, ou 1 sobre 10 elevado à sexta. As frequências, as taxas de mutações são muito baixas, né? Agora, um pequeno percentual dessas mutações pode levar a indivíduos que portem essas mutações e que possam ter maior valor adaptativo em um determinado ambiente, como também pode levar a indivíduos, né, que portem variabilidade, né, genética, fenotípica, que sejam passíveis de serem escolhidos, né, plantas, animais, micro-organismos, para serem utilizados para produzir produtos de interesse para a população humana, no caso da seleção artificial. Tá? Então, realmente não se espera, né, que uma mutação súbita e aleatória produza um indivíduo melhor, vamos dizer assim, melhor entre aspas, mas um pequeno percentual dessas mutações gera variabilidade, e essa variabilidade é importante tanto para o processo de seleção natural quanto para o processo de seleção artificial. As mutações gênicas são responsáveis por alterações nos genes e, consequentemente, nas proteínas, né?
determinando muitas vezes a formação de novas proteínas ou alterando a ação de enzimas importantes no metabolismo, né? Então, como é que funciona? A gente tem aqui o DNA. No DNA nós temos a informação genética, um pequeno segmento desse DNA a gente chama de gene. Só que para esse gene expressar, primeiro ele tem que ser transcrito, tem que ocorrer o processo de transcrição, ele vai a RNA. Depois ocorre o processo de tradução, formando uma cadeia polipeptídica, tá? Então, nós temos os segmentos de DNA que vamos chamar assim vamos pegar aqui um exemplo que a gente chama assim, eu tenho lá o gene A com as formas alélicas azão e azinho, tá? E o azão vai ser o alelo que tem A, T, C, C, G, T, A, né? Então esse segmentozinho aqui, a gente pode dizer que ele é o alelo azão. E ele produz essa cadeia polipeptídica. Esse segmentozinho com alteração, então vamos pegar aqui, ó, A tá lá, T tá lá. Vamos pegar esse C específico aqui, vamos pensar que tivemos uma substituição. O C passou a agir. É um tipo de mutação, por substituição de base. O resto tudo igualzinho, C, G, T, A. Isso vai ser transcrito, vai formar, isso aqui é o nosso DNA, vai ser transcrito, vai formar o RNA, e vai ser traduzido, vai formar aqui a nossa cadeia polipeptídica. Esse aqui é uma forma alternativa do gene, que tem uma substituição lá de um C por um G. Nós podemos chamá-lo aqui agora de alelo azinho. E uma única substituição de base, como a gente vai ver nessa aula, pode produzir um produto completamente diferente, né, que vai cair uma via metabólica e vai produzir um produto diferente. Então, isso aqui pode dar origem a um fenótipo, isso aqui dá uma origem a um fenótipo alternativo. Então, é dessa forma que as mutações alteram os produtos, né, em termos de cadeias polipeptídicas e proteínas e, consequentemente, alteram os fenótipos. Pode alterar os fenótipos. Onde ocorre, né? Como ocorrem essas mutações? Então, ocorrem nos erros na replicação do DNA, né, que antecede uma divisão celular. Sempre que o DNA precisa entrar fazer o processo de divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose, o DNA tem que replicar. Nesse momento da replicação, né, que é DNA produzindo DNA por princípio de complementação de base, né? Adenina com timina, citosina com guanina, guanina com citosina e timina com adenina, pode ocorrer um erro por substituição de base, pode ocorrer a deleção de um segmento pequeno ou maior, pode ocorrer inserção de base. Então é nesse momento da replicação aqui que é o momento que pode ocorrer podem ocorrer as mutações. Lógico que tem uns mecanismos de reparo, né, que vão corrigir essas alterações. Mas o mecanismo de reparo não consegue corrigir todas as modificações, todas as mudanças que se tem. E aí aparecem as mutações naquelas taxas baixas que eu falei com vocês. 1 vezes 10 a menos 6, 1 vezes 10 a menos 5. São essas as estimativas de taxa de mutação que a gente tem. Onde ocorre? Pode ocorrer nas células somáticas, né, durante a mitose, né, mecanismo de reposição de células, mecanismos de cicatrização, no próprio processo de desenvolvimento, desde a formação do zigoto até formar todas as células, todos os tecidos do indivíduo. E isso vai refletir nas células desse próprio indivíduo. O indivíduo, ao longo da vida dele, planta, animal, ser humano, ele pode ir acumulando mutações e isso pode refletir, por exemplo, em algum tipo de câncer, algum tipo de tumor, né? Isso aqui é um exemplo. E pode ocorrer também na formação de gametas, né? No processo de divisão celular que leva à formação de gametas, que é a meiose, né? E para isso, então, eles vão ocorrer nas células germinativas e podem, né? E nesse caso serão transmitidas, tá? No caso de propagação vegetativa também, plantas que podem fazer propagação vegetativa, a gente tem que mutações naquele tecido que foi utilizado para propagação vegetativa também, ele vai ocorrer naquela planta originária da planta da qual eu coletei esse tecido para formar essa nova planta.
As mutações podem envolver uma única base ou várias bases, pode envolver maior parte do cromossomo, são alterações estruturais, pode envolver cromossomos inteiros, que são alterações numéricas, e pode envolver conjuntos inteiros de cromossomos, que são também alterações numéricas. Essas aqui são as mutações cromossômicas e essas aqui é o que a gente vai discutir, que são as mutações gênicas, essas que envolvem uma única base ou várias bases. Então, as mutações gênicas são aquelas que alteram a sequência de nucleotídeos de um gene, né? Alteram uma ou mais bases do DNA e que pode afetar a leitura durante a replicação ou durante a transcrição, né? E isso pode levar a um produto com alteração dessa cadeia polipeptídica que pode ter implicação nos fenótipos. Então, o efeito da mutação é que forma-se assim um alelo, ou seja, uma nova versão do gene, como eu expliquei aqui nesse slide, né? A gente teria esse aqui, o alelo selvagem, sem alteração, e aqui o alelo com uma substituição de um C por um G. Então, o alelo é uma forma alternativa do gene. E esse alelo é importantíssimo, né? Porque quanto maior o número de alelos que tem para o gene na população, maior o número possível de genótipos, né? Então, se a gente pegar aqui um exemplozinho, que a gente tem o gene A com as formas alélicas azão e azinho, né? A gente sabe que em organismos diploides, esses dois alelos vão estar combinados 2 a 2, então o número de genótipos possíveis na população serão azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, tá? Existe uma fórmula para calcular o número de genótipos, que é A, que multiplica A mais 1 sobre 2, e isso aqui elevado a G, tá? Sendo A o número de alelos e G o número de genes. Então aqui, como eu tenho um gene, né, então o G aqui é igual a 1 e temos dois alelos, que é 2. Então, se a gente aplicar essa fórmula, fica aqui, ó, 2 mais 1, 3. 3 vezes 2, 6. 6 por 2, 3. 3 elevado a 1, 3. Que são esses três genótipos aqui, tá? Então, é meio que evidente, né? Vamos manter o G aqui igual a um gene, né? Então, se eu tivesse agora um gene, né? G igual a 1 e o A aqui fosse igual a 5. Tivesse 5 alelos para esse gene na população. Fosse lá o A1, A2, A3, A4 e A5. Aí eu teria aqui 5 mais 1, 6. 6 vezes 5, 30. 30 por 2, 15. 15 elevado a 1. Então, de 3, quando eu passo de 2 alelos para 5, eu passo de 3 genótipos, já passo para 15 genótipos diferentes na população, tá? Então, eu tenho uma variabilidade genotípica maior. E, consequentemente, eu posso ter uma variabilidade fenotípica maior. E, consequentemente, em organismos silvestres, a seleção natural vai ter maior variabilidade para atuar. Se for melhoramento genético de plantas e animais, o melhorista também vai ter mais variação fenotípica para poder escolher os genótipos de maior interesse para a população humana. Deixar aqui como exercício para vocês, ó, se fossem 5 genes e cada gene tivesse 5 alelos, qual o número de genótipos possíveis numa população? Então, eu teria aqui, ó, 5, né? Mais um 6, 6 vezes 5, 30. 30 por 2, 15. Só que agora o G é 5, então seria 15 elevado a 5. Calculem depois quanto é 15 elevado a 5 para vocês verem o número monstruoso de genótipos que tem. É possível, né, uma característica governada por 5 genes e que cada gene tenha 5 alelos na população. E isso, então, reflete uma grande variabilidade genotípica que pode refletir numa grande variabilidade fenotípica, né, que é isso que os processos seletivos exploram nas populações. Origem das mutações gênicas. Pode ser por adição ou subtração. Isso aqui é um tipo, né? Pode ser também por substituição de bases, mas vamos ver primeiro a adição ou subtração.
que isso provoca? Altera o código genético, né? Podendo alterar o códon, altera o DNA, pode alterar o códon no mRNA depois dele transcrito, e pode alterar o tipo de aminoácido e, consequentemente, pode alterar a expressão fenotípica. Vamos ver um exemplo aqui de subtração ou deleção de bases. Tá? Então, pensando aqui que a gente tem um alelo normal, ou selvagem, como a gente costuma chamar, essa trinca produz a leucina, essa trinca a valina, essa trinca a valina, essa trinca a threonina e essa aqui é a prolina. Tá? Observe aqui que esse GTG, então, ficou aqui GT. Tivemos a deleção, então, desse G aqui. Perdemos ele, tá? E, consequentemente, isso pode alterar a cadeia polipeptídica, que está em formação. Vê que a treonina aqui foi embora, foi perdida, tá? Adição de bases. Então, observem aqui que a gente tem essa trinca produz um aminoácido, essa trinca aqui produz outro aminoácido, outro e outro. Vamos pensar aqui, aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4. Então, está aqui a primeira trinca, só que teve uma inserção de uma citosina, uma adição de uma citosina aqui. Então, agora, esse GCA passa a ser CGC, né? Desculpe. Essa adenina aqui agora ela vai juntar com esse T e esse A vai formar a próxima trinca. Então muda a matriz de leitura daqui em diante. Então o aminoácido 1 aqui vai ser igual ao de cima, o 2 já vai ser diferente, esse aqui vai ser diferente desse aqui e todos os outros serão diferentes. Uma adição de uma única base que altera a matriz de leitura e altera bruscamente a cadeia polipeptídica que vai ser formada. Um tipo mais comum de mutação é esse tipo de substituição de bases. Tá? Ele pode envolver mudança de purina por outra purina, as purinas são adenina e guanina, então mudança de purina para purina, ou de pirimidina para pirimidina. As pirimidinas são citosinas e guaninas. Essas a gente chama de transição. Transversão seria quando muda uma purina por uma pirimidina ou uma pirimidina por uma purina, tá? Então são possíveis 12 substituições de bases diferentes. Aqui tem a setinha de um lado e de outro, eu vou manter ela só de um lado aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. Então aqui eu posso ter de adenina para timina, mas eu posso ter de timina para adenina. De guanina para timina e o contrário. Citosina para guanina e o contrário. Citosina para adenina e o contrário. Tá? Então 2, 4, 6, 8 transversões, purina para pirimidina e pirimidina para purina. E aqui no meio a gente tem as transições, que é purina para purina e pirimidina para pirimidina. Uma aqui, timina para citosina e citosina para timina, então essas duas. Adenina para guanina e guanina para adenina. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 transições e 8 transversões. São as mutações por substituição de base. Embora as transversões sejam em número maior, as mais comuns são as transições, porque elas envolvem mudanças de nucleotídeos que têm o mesmo número de anéis, né? 1 para 1 e 2 para 2. E o mecanismo de reparo não consegue perceber isso, as proteínas do mecanismo de reparo não conseguem perceber isso tão claramente quanto nas transversões, que envolve a mudança de um nucleotídeo com um anel para 2 ou de 2 para 1. Né? Lembrando aqui que as purinas são adenina e guanina e as pirimidinas citosina e timina. Então, o mecanismo de reparo consegue perceber mais as transversões do que as transições. Então, as transições são mais comuns. Então, como é que ocorre esses mecanismos de substituição de bases? Muitas vezes, então, elas estão envolvidas com essas bases, essas formas tautoméricas. Né? O que é uma forma tautomérica? É uma forma alternativa das bases nitrogenadas e que podem apresentar pareamento irregular durante a replicação, provocando, então, uma mutação por substituição de bases.
Então nós temos aqui a adenina na forma amino, essa é a forma convencional dela, normal, tá? E nós temos aqui a mesma adenina, só que na forma imino, essa forma é uma forma rara, que é uma forma o quê? Tautomérica, né? Então a gente sabe que a adenina na forma normal, né, na forma amino, ela pareia com a timina, o famoso Agnaldo Timóteo. Só que a adenina, nessa forma rara, nessa forma tautomérica, né, que é a forma imino, ela pareia com a citosina, provocando uma mutação por substituição de bases. Tá? Então é muito comum a mutação por substituição de bases, e principalmente se ela for uma transição, ela é pouco percebida pelo mecanismo de reparo, de mutação, né, durante o processo de replicação. Essas proteínas não conseguem perceber claramente essas transições e elas acabam permanecendo. Essas mutações de substituição de uma única base, elas são conhecidas como mutações de ponto, né? Substituição de uma única base. Então é a substituição, subtração ou adição de um único ou poucos nucleotídeos, mas o mais comum é que seja de uma única base. Qual que é a importância, então, dessas mutações de ponto? Já vimos que ela é importante demais para gerar variabilidade. Por quê? Elas geram novas formas alélicas, né? E como eu mostrei aqui, quando aumenta o número de alelos, né, a gente viu, com 2 alelos a gente tem 3 genótipos. Com 5 alelos e um gene, a gente tem 15 genótipos. Com 5 alelos e 5 genes controlando a característica, a gente tem 15 elevado a 5, a quinta número de genótipos. Então ele gera novas formas alélicas e, consequentemente, aumenta muito a variabilidade genotípica e, consequentemente, a variabilidade fenotípica. Essa é a importância biológica da mutação de ponto, né, de todas as mutações. Mas hoje em dia tem uma mutação uma importância muito grande, que essas mutações de pontos, elas são exploradas com um marcador molecular chamado SNP, né? A sigla é SNP, em português a gente como são muitos, a gente chama de SNPs, né, no plural. Então é polimorfismo de nucleotídeos únicos ou single nucleotídeos polimórficos, né? Qual que é a importância desse tipo de marcador? Esse tipo de marcador, a importância é que ele pode ser gerado num número muito grande a um custo menor do que os marcadores que a gente tem até o momento, tivemos até o momento, que isso não é uma coisa tão nova, né? E esse marcador pode cobrir de forma bem densa o genótipo dos indivíduos e permitir que a gente enxergue as diferenças entre os indivíduos, ou seja, fazer um estudo de diversidade ou estudo de associação genética para melhoramento de plantas e animais ou para diagnósticos na saúde humana. Então, quem for trabalhar com genética vai ouvir bastante falar desses marcadores SNP, são muito explorados atualmente na genômica, né? Tanto a genômica voltada para a diversidade, seleção genômica, estudos de associação, diagnósticos, né, para características governadas principalmente por muitos genes. Então, um marcador muito importante que vem dessa ideia da mutação de ponto, né? O SNP é uma mutação de ponto. Então aqui é a substituição de base. Pensando aqui que a gente tem um filamento de DNA chamado normal ou selvagem, ele vai ser transcrito, vai formar de DNA para RNA, a gente vai ter a transcrição, e do RNA para a cadeia polipeptídica a gente vai ter a tradução, formando essa proteína que a gente está chamando de normal aqui, que tem metionina, valina, histidina, leucina, treonina, prolina e ácido glutâmico, né? E aqui nós tivemos uma substituição de base, que está marcado com esse asteriscozinho azul aqui, né? Então aqui a gente tinha é o segundo, né? Então a gente tem essa trinca aqui, ó, CAC, e o A aqui foi substituído por C. Então nós tivemos uma mutação aqui de um A para um C, uma substituição de base, de uma adenina por uma citosina. Isso vai ser transcrito, vai ser traduzido, isso pode alterar essa cadeia polipeptídica aqui. Então nós tínhamos metionina, está aqui, nós tínhamos glicina, tínhamos valina, passou para glicina. E os outros continuam iguais, né? Alterou somente essa trinca aqui. Mas às vezes uma única mudança, uma única base mutada pode ter um efeito muito grande sobre a expressão fenotípica da característica, tá?
Outro exemplo de substituição aqui. Aqui mesma coisa, o DNA produzindo RNA e produzindo a cadeia polipeptídica normal. Nós tivemos aqui na primeira, segunda, terceira, quarta, né? Aqui era ATA, ficou ATT. Então, de uma adenina para uma timina, tá? E isso levou ao aparecimento desse UAA, que é um stop codon, um código de terminação, né? E essa cadeia polipeptídica, então, agora ela ficou só com esses 3 aminoácidos e perdeu todos esses outros aqui, em função do aparecimento desse stop codon em uma fase mais prematura, vamos dizer assim. Um exemplo aqui de uma mutação que é uma única substituição de base é a anemia falciforme, né? Então, observe aqui que eu tenho o DNA produzindo o RNA, né? Aqui a gente tinha o CTT, uma trinca aqui no DNA, e tivemos uma substituição de base aqui de um T para um A. É uma única base que mutou. Consequentemente, desse códon normal, GA vai para o GUA, né? E aqui a gente tem o ácido glutâmico, a gente vai ter a valina, tá? A mudança dessa única base aqui, a gente tem aqui as hemácias normais, resultado dessa cadeia polipeptídica. A gente vai ter as hemácias agora em formas de foice, resultado da inserção, da substituição dessa base aqui, da troca do ácido glutâmico para a valina, né? Indivíduos portadores dessas hemácias têm dificuldade no transporte dos gases, né? Os indivíduos homozigotos sofrem muito e ela é bastante letal. E os heterozigotos sofrem também, né? E eles têm, uma coisa bem interessante, eles têm uma resistência maior à malária, né? Eles conseguem minimizar os efeitos da malária se eles forem heterozigotos para o gene da anemia falciforme. Então, esse alelo, embora ele cause problema, né, nos indivíduos portadores, principalmente nos homozigotos, e nos indivíduos portadores em regiões endêmicas da malária, como em muitas regiões da África, esse alelo continua em uma frequência bastante alta, em função dessa maior convivência com a malária pelos indivíduos heterozigotos para esse gene, tá? Consequências da mutação. Então aqui só está mostrando um exemplozinho de como a alteração no DNA vai levar a uma alteração fenotípica, né, ao longo do processo de expressão gênica. Então aqui eu tenho um gene, ele é transcrito, né, forma aqui, depois traduzido, forma uma cadeia polipeptídica, formou essa proteína ou enzima aqui, que junto com esse substrato produziu um pigmento de uma flor, por exemplo. Já o segmento de DNA alterado, com a forma alterada do gene, é transcrito, obviamente esse RNA ele vai estar alterado também, essa cadeia polipeptídica vai estar alterada, e essa proteína, então, com essa alteração, ela perdeu aqui a afinidade pelo substrato e, consequentemente, não vai formar o pigmento mais, vai dar origem a uma flor sem o pigmento, tá? Então, esse aqui é para ilustrar como a alteração no DNA, ela obviamente pode levar a alteração no fenótipo. Vamos ilustrar alguns tipos de mutação aqui. O que é uma mutação silenciosa? É uma mutação que pode dar origem a uma forma alélica de um gene cujo produto é o mesmo codificado pela forma original. Ou seja, ocorre alteração no DNA, mas essa alteração não é percebida em nível de cadeia polipeptídica e, consequentemente, não é percebida em termos de fenótipo. Então, aqui a gente está pensando que é o DNA normal, tá? Ele vai ser transcrito e vai produzir essa cadeia polipeptídica aqui. Aqui a gente está imaginando que teve uma alteração, então, nessa trinca. Tá vendo que aqui é CAC e aqui ficou CAG. Então, teve uma substituição de um C por um G, né? E isso levou a esse códon GUC. Aqui o normal era GUG, só que esse códon aqui, GUG e GUC, produz o mesmo aminoácido, que é a valina, tá? Então, isso é o que a gente chama de mutação silenciosa. Altera o DNA, efetivamente, mas não altera a cadeia polipeptídica formada, tá? Um outro tipo de mutação é o que a gente chama de mutação sem sentido.
quando o mRNA do gene mutante tem um códon de terminação, aparece um stop códon em uma posição mais próxima da extremidade 5' do gene original, produzindo uma proteína cadeia polipeptídica mais curta, né? Então, do mesmo jeito, esse aqui é o DNA normal, ele é transcrito, ele é traduzido, produzindo essa cadeia polipeptídica que a gente pode chamar de normal. Vamos tentar por essa trinca aqui, ATA. E aí ocorreu que é uma alteração, uma substituição de base, ficou ATC. Então é um A passando por um C, uma substituição de base. Altera o DNA, altera o códon depois de transcrito e, consequentemente, altera a cadeia polipeptídica. Esse códon aqui é um stop códon, então ele faz com que apareça um stop códon, mas no início todos esses aminoácidos aqui que apareceram na enzima 1, a enzima normal, eles são perdidos. Então essa é o que a gente chama de mutação sem sentido. Mutação em sentido contrário é quando ocorre uma alteração no código de terminação e, como consequência, o polipeptídeo codificado pelo gene mutante terá um número maior. Na verdade, aqui então ele altera o stop códon e, consequentemente, a proteína vai ficar maior do que deveria. Então aqui o DNA normal, vamos tentar para essa trincazinha aqui, esse é um stop códon, não importa que o DNA e depois o mRNA transcrito tenha maior número de nucleotídeos aqui, vai aparecer um stop códon, ele só vai ler as primeiras trincas. Então a enzima normal que a gente está pensando aqui é essa enzima só com 2 aminoácidos aqui. É pouco provável, mas vamos imaginar que essa aqui é a cadeia polipeptídica normal. Então a gente teve uma mutação, né? Antes era ATC, ficou CTC, então foi de uma adenina para uma citosina, uma substituição de base. Isso aqui que era um stop códon, agora não é um stop códon mais. Então a enzima que a gente está chamando de normal, que tinha 2 aminoácidos, agora ela tem um monte de aminoácidos. Então eles fez com que desaparecesse esse stop códon e a proteína, a cadeia polipeptídica ficou com um tamanho maior. Tá? Isso é o que a gente chama de mutação em sentido contrário. A gente vai parar por aqui e os agentes mutagênicos a gente vai gravar em uma outra videoaula.